pessoal? Então hoje vamos falar sobre como preparar o jovem adolescente para a vida. E nesse sentido vamos abordar toda essa fase maravilhosa chamada adolescência, em que a gente tem visto dificuldade dos pais em lidar com as decisões dos filhos, as suas posturas, as reações que eles costumam ter no ambiente, diante das frustrações, os relacionamentos, namoro, escolha profissional e vestibular. Como ajudar essa turminha a crescer saudável, a se desenvolver como indivíduos, serem pessoas realmente presentes na sociedade e com bastante sucesso, se Deus quiser. Essa é a proposta desse vídeo. Então vamos lá, vem comigo que nós vamos agora começar uma jornada muito legal, num mergulho bem profundo sobre essa etapa, assumindo nossos papéis de pais na construção de um ser humano melhor. Eu espero de coração poder ajudar. Vamos lá? Bom, gente, então falando de preparar o adolescente para a vida. Claro que a adolescência, a ênfase da adolescência são as mudanças. As mudanças no contexto físico, no contexto emocional, cognitivo e o social. Física a gente entende rapidamente, né? São as mudanças de corpo, a função dos hormônios, o desenvolvimento dos órgãos sexuais, preparando a pessoa para a reprodução. O nascimento de pelos, essas coisas todas que são muito claras nesse desenvolvimento, nessa fase. As mudanças cognitivas é o momento em que o jovem começa a desenvolver o pensamento abstrato, o raciocínio lógico. Ele começa a fazer comparações mais fundamentadas, mais bem argumentadas. Por isso também é a fase em que ele começa a ter um poder maior de decisões. É como se a pessoa pudesse agora começar a fazer uma análise de posicionamento diante da vida. E a gente sabe que o cérebro desenvolve até os 21 anos. Então todo esse processo de adaptação das coisas, da evolução da sociedade, do contexto social, está tudo relacionado. No emocional, então, nem se fala, né? As mudanças do adolescente vindo cheio de alternâncias. Um dia está muito alegre, outro dia está muito triste. Levando-se, se sentindo Deus no mundo e de repente está frustrado, está triste, é a pessoa mais feia que existe. Vai da alegria até a empolgação, até a tristeza e o sentimento de raiva. Tudo aparece meio que misturado. Eles têm dificuldade de estabelecer um controle das emoções. E o social é a hora em que a presença do jovem no contexto da vida passa a ter uma formação em que ele busca o lugar dele no mundo, ele quer se posicionar, ele quer se sentir pertencendo ao grupo social de amigos, ele quer se sentir pertencendo à família. Tem momentos que ele se sente totalmente isolado e frustrado. E são fatores naturais, que faz parte do desenvolvimento. E a relação dos pais com os filhos nessa época costuma ser muito conturbada. Ela é muito regida pelos medos, pelos preconceitos, muita confusão aparece. A gente perde noção um pouco dos limites que a gente deve dar ao jovem, como dar, quais dar, né? Queremos o sucesso do filho, mas não sabemos como conduzi-lo para esse sucesso. Nós normalmente até entramos muito na frente desse processo. Somos os pais que somos mais dedicados, mais pacienciosos, mas ao mesmo tempo a gente se sente bobo na frente do adolescente, na mão dele, obedecendo os pedidos dele nos mínimos detalhes. A gente sabe que muitas vezes não deve satisfazê-los em alguma coisa, mas temos uma enorme dificuldade de dizer não.
eles estão muito espertos, muito definidos, muito informados. Então a gente se vê assim meio perdido nos nossos próprios argumentos. E isso é uma passagem de um extremo para o outro. Enquanto a geração anterior, e a minha anterior a mim também, tinha um papel muito rígido, muito pesado, havendo inclusive a questão de bater e coisas do tipo, passamos para o extremo de ter medo. Medo de traumatizar, medo de deixar o filho chateado, medo de perder o amor do filho. Como se isso fosse possível. Se nós transmitimos o amor é condição direta de que vai continuar. Mas nesse momento ele precisa de pessoas fortes, que o conduzam com firmeza, que os levem a entender o processo total da vida. Às vezes nessa confusão toda tomamos atitudes conscientes e inconscientes que não são muito adequadas. Superproteção, ou a rigidez, ou a omissão. A superproteção, ela é muito maléfica, porque não prepara o indivíduo para as frustrações. Nós acabamos impedindo que nossos filhos se tornem fortes e a vida é cheia de não. Dentro desse contexto, nós interferimos em tudo. A gente nos colocamos diante de uma situação assim, o filho passou por alguma dificuldade, a gente entra na frente, bate em mim, vive em mim a situação da frustração e não no filho. Em vez de prepará-los para resolver o problema, estar ali perto, orientando, dando apoio, mas deixá-los vivenciar o sucesso de resolver um problema, a coragem de enfrentar um problema, a compreensão de uma frustração em tudo que ela queira ensinar para ele. A superproteção é muito maléfica. Eu mesma já vivenciei dentro do consultório situações de pessoas que voltam de passei no vestibular, mas me vi frustrado diante de algumas coisas e aí vem uma síndrome do pânico, vem uma depressão, porque não foram educados para viver, educados para enfrentar. A superproteção é muito maléfica, pode até nos dar a sensação de que estamos conseguindo proteger o nosso filho do sofrimento, mas é ilusão, porque a vida vem cheia de nãos e a gente nunca pode garantir que a gente esteja presente na hora de qualquer frustração, de qualquer sofrimento. Nós não vamos estar sempre presentes para garantir que ele não se frustre. Então, essa não é uma atitude adequada. A outra é a rigidez. A força do comando, não pode, não deve, não faça, não, ou então assim, está proibido disso, está proibido daquilo. Não, a rigidez também não leva a nada. Deforma a estrutura da personalidade. O filho pode se tornar obediente, mas ele não será responsável, porque ele vai começar a mentir para poder conquistar as coisas que ele quer. Diante do não absoluto, da rigidez pesada dentro de casa, o jovem vai inventar alguma forma de sair desse peso. Então, rigidez, inclusive, pode trazer para a pessoa a sensação de obediência, né? O pai acha assim, não, meu filho é obediente, mas nós não queremos filhos obedientes, porque se der certo, parabéns, deu tudo certo, mas se der errado, a culpa é de vocês, pais, porque nós é que dissemos, faça, não faça. Então, tá vendo, pai, tá vendo, mãe? Eu fiz do jeito que você queria e ó, não deu certo, a culpa é dos pais. O certo é estimular a responsabilidade. Analisar junto com o jovem o sim, o não, as consequências de uma coisa ou de outra, fazê-lo raciocinar dentro do próprio potencial e dos argumentos que ele tem, para que ele faça as escolhas e ele assuma as consequências. Porque se der certo, ele fez dar certo. E se der errado, ele vai aprender a lição.
nem rigidez, nem superproteção. E também a omissão, né? Alguns pais resolvem assim, ele se vira. Eu não nem presto atenção no problema do filho. O jovem estaria angustiado, querendo uma orientação, querendo uma visão adulta, ponderada, que lhe dê um norte, que lhe ajude a pensar. E em vez disso, você se vira, você dá conta. A omissão deixa a sensação no jovem dele não pertencer ao sistema familiar. Tanto faz se ele tem sucesso, se ele não tem, se ele está sofrendo ou se ele não está. É mesmo que não ter família. Superproteção, rigidez e sucesso. Desculpa. E omissão não levam ao sucesso. Tá certo? Cuidado com as escolhas que a gente faz achando desculpas para ter uma ou outra atitude que não levam a nada. Então tá. E aí, Vera, como é que eu educo? Como que eu faço? São alguns itens importantes que a gente tem que analisar aqui. Atenção concentrada. Pare. Preste atenção no que o teu filho está falando. Concentre-se na fala dele. Não fique assistindo uma TV enquanto ele está contando algo. Tá bom, tá certo. Entendi, mas não tira o olho ali da novela, não tira o olho ali do jornal, né? Às vezes até do próprio celular, o filho está falando e você não está escutando nada. Você quer educar direitinho? Então, atenção concentrada. A ponto de precisar dizer para o filho, olha filho, espera aí só um minuto. Essa notícia aqui é muito importante, eu preciso ouvir. Num segundo eu vou te dar toda a atenção, porque daí o seu assunto é muito importante. E dá atenção, assim que terminar aquilo que você quer ouvir. Mas dê atenção. Não pense que ele saiu da sala e está resolvido. Chama de volta. Vem aqui, olha, vem contar agora, já desocupei, certo? Dê atenção concentrada. O contato visual é muito importante. Olhe nos olhos. Os olhos falam mais do que a boca. Olhe nos olhos do filho. Você, o olhar, vai inspirar confiança. Tem uma situação que ocorre, e eu vivenciei isso algumas vezes. Às vezes o jovem quer contar alguma coisa, você percebe, mas ele está inseguro. Ele deve estar receoso da sua reação diante daquilo que ele vai contar. Nessa hora, seja inteligente, tá? Facilite o contato, a conversa, mas não olhe diretamente nos olhos, porque se o que ele falar gerar em você algum tipo de preocupação ou de decepção, o teu olhar também vai falar mais do que a tua boca. Então, às vezes, eu sentindo que um filho queria conversar alguma coisa mais séria, eu usava muito a direção do carro. Eu e ele sozinhos no carro, dirigindo, e aí ele começa a falar, você atenta, vai trazendo a conversa, mas na hora que ele conta, pai, hoje eu briguei na escola, teu olhar tá na direção, não passa aquela sensação de, como assim? Né? O que você fez? Não, você fala, conta, continua contando, deixa eu entender o que aconteceu, mas ele não vê no seu rosto uma reação. Você sabe, você conhece seu filho, você sabe quando ele vem contar alguma coisa espontânea e aí você dá atenção concentrada, o contato visual, ou alguma coisa tá difícil de conversar, sabe? Às vezes fazendo uma comida, nós mães ali na beirada do fogão, a gente pode estimular uma conversa muito legal e eles se colocando voluntariamente, espontaneamente, porque você está aberta e seu olhar não está criticando. O diálogo aberto e honesto faz com que haja uma extrema confiança entre pai e filho. E o jovem sabe que os pais são o seu porto seguro. O contato físico também é muito importante. Muitas pessoas dizem assim, mas adolescente não gosta de contato. Realmente a maioria recusa, porque na frente dos amigos eles entendem aquilo como tá pagando mico. Então eles não querem aquele toque, porque parece que são crianças, coisas do tipo.
mas o pequeno toque não chega na consciência e faz um efeito subliminar muito potente, muito potente. Então, o que é o pequeno toque? É aquele toque rápido, você põe a mão e tira, encosta e sai. Você vai assistir TV, ele está sentado, apoia na perna, tira a mão, certo? Pede um copo d'água e quando ele estender o copo para te entregar, toca a mão, certo? Obrigada. Aquele toquinho assim, certo? Faz uma diferença porque o jovem começa a se sentir pertencendo. Vai uma informação lá no inconsciente dizendo para ele, ó, tá tudo bem, nós estamos juntos, eu te vejo, te sinto, você é importante. Os limites, as regras e a consciência fazem parte do educar. Tudo que você sentir que precisa pôr um limite, por exemplo, horário de chegada. Faz um acordo responsável, certo? Qual o horário que você acha que se deve ir? 2 horas da manhã, filho? 2 horas da manhã, num tipo de passeio como esse? Vamos combinar meia-noite? Ah, não, pai, meia-noite começou a festa, começou o encontro. Então tá, meia-noite e meia, 1 hora, vão chegando num acordo e o combinado tem que ser cumprido. Horário de estudo, tempo de jogo de videogame, tempo de tela de rede social, tudo isso deve ser combinado. Vamos sentar aqui, vamos organizar teu dia de estudo para você render, cumprir a tua obrigação sem perder as coisas que você gosta. Então vamos combinar, tudo bem, desde que ele tenha o tempo de estudo e cumpra. Muitos pais falam para mim, Vera, mas como é que faz para eu saber se eu deixo ele em casa à tarde sozinho, vou trabalhar e o combinado é que ele estude 2 horas por dia, 3 horas por dia. Também esse horário deve ser organizado. Eu costumo sugerir para o jovem que distribua um horário do tipo horário escolar. Neste dia eu estudo isso, isso e isso, no outro dia isso, isso e isso, faço as tarefas que foram dadas, as regras e os limites em acordo não geram tensão. Porque o que está combinado, está combinado. Você vai ficar 1h30, tá? Eu trabalho fora e não consigo acompanhar o meu filho nos estudos. É simples, tá? Você consegue ver no computador e no celular quanto tempo ele ficou. Existem recursos dos pais acessarem o computador e o celular para saber o tempo que o filho usou. E aí não cumpriu? E aí, meu filho, como que ficamos? Eu quero confiar no que você fala, eu quero cada vez mais soltar você para a vida, para que você faça o que você gosta, mas se você mente para mim, como é que eu vou confiar? Trabalhe no emocional, na responsabilidade e não na braveza, na rigidez, na punição. Mostre sua decepção diante da atitude dele, mas tudo que é combinado não precisa gerar tensão, tá? E no momento que houver uma mentira, chega junto, tá? Mostre a sua decepção. E aí assim, se você mente, eu sou obrigada a tomar atitudes que eu não quero. Vou precisar levar seu celular comigo? Vou precisar desligar o acesso do computador a qualquer outro tipo de página que não seja o necessário para o estudo? É isso? Você está me obrigando a ser rígido? Eu não quero. Eu quero ser teu parceiro, eu quero estar junto com você. Isso desenvolve consciência. Isso desenvolve no jovem a capacidade de ele sentir o que é dele, responsabilidade dele e a importância da própria palavra. Isso é desenvolver autonomia. E isso é autonomia baseada em amor incondicional. Então vamos entender o que é autonomia? A pessoa autônoma, ela é capaz de desempenhar-se sozinha. Ela é capaz de enfrentar uma frustração, ela é capaz de ajustar algum tipo de comportamento, interferir em alguma situação, assumir alguma coisa. Ela se desempenha sozinha a situação, toma decisões, é proativa, isso é fundamental.
tem capacidade de autocrítica. Ela sabe onde errou, onde passou dos limites, onde é preciso reconsiderar. Temos que buscar isso. Conhecer os seus limites é importante, porque na autonomia você sabe que até aqui vai o meu limite, daqui em diante é o limite do outro. Então entra o respeito ao companheiro, ao colega, à namorada, aos pais. Conhecer seus limites é uma base da autonomia. Ser cooperativo, ser solidário, ser autêntico. A pessoa que é autoconfiante, autônoma e independente não precisa nem se mostrar. Ela consegue o espaço dela, porque ela é verdadeira, ela coopera, ela tem boa vontade. E acima de tudo, solidariedade. Eu estou aqui para ajudar. E diferenciar leis de ética. Leis são regras humanas e a ética tem a ver com esse respeito ao limite do outro. Certo? Exatamente não fazer para o outro aquilo que não quer que te façam. Esses 6 conceitos da autonomia são fundamentais para ter na cabeça enquanto pais. Porque se eu quero educar meu filho para ele ser uma pessoa realizada, autônoma, independente, ele tem que passar por esses 6 aspectos que definem a pessoa autônoma. E aí a gente vai entrar num outro assunto. Um outro assunto delicado e que preocupa os pais. A sexualidade do adolescente. O namoro. Que idade posso deixar meu filho ou minha filha namorar? Foi-se o tempo em que namorar tinha que ter 18 anos. Foi-se o tempo em que namorar dependia da aprovação do pai e da mãe em primeiro lugar. Por favor, não se coloquem contra o namoro. Aproxime-se. Seu filho e sua filha, eles vão namorar. Só que, para que você tenha conhecimento disso e não haja um namoro escondido, tem que ter tido aquele diálogo aberto, aquele diálogo honesto. O jovem tem que se sentir pertencente e acolhido. Ele tem que sentir que o primeiro passo dos pais é compreender, conversar e, em cima dos diálogos, definir o que se fazer. Para ele ter espaço de mostrar a vontade de namorar com tranquilidade. Nós também não podemos ter a ilusão de que o sexo só vai acontecer quando encontrar a pessoa definitiva para a vida. Que nem definitiva a gente sabe que hoje em dia, né? Eu escuto muito assim, a gente casa e depois, se não der certo, a gente separa. Não tem mais aquele compromisso interno de que, poxa, eu quero que seja para o resto da vida. Mas a pessoa que é crescida dentro de um ambiente onde o diálogo, o amor flui com confiança, com determinação, os limites são definidos com acordos, com conversa. Quando ela estiver diante de uma pessoa que toca o coração, ela também vai se respeitar. Ela vai primeiro se valorizar. Para então a pessoa que está do lado dela vir compor a vida dela e não ser a vida dela. A base da educação é a base desse namoro. Então, não se coloque contra. Conheça a pessoa, conheça os amigos do seu filho, para que você sinta ele próximo de você. Ponha todos dentro de casa para comerem uma pizza juntos, para comerem um bolo de chocolate, para fazer um karaokê, sei lá, se aproxime. Você vai se beneficiar da juventude, da alegria do adolescente, que é contagiante e nos coloca numa dimensão muito positiva da vida. E além disso, você passa a ser amiga dos amigos, próxima aos companheiros de seu filho, sabe com quem que ele está se conectando, onde ele pode imitar algo. Deixa seu filho ser influência, estimule-o a ser influência. Nossa, mãe fulano, fiquei sabendo que está usando maconha. Mesmo meu filho, puxa, ele precisa de ajuda. Procura ajudá-lo, procura influenciá-lo com os seus valores, com a sua inteligência.
Você vai trazer o seu filho mais perto de você e menos influenciável, porque ele está sendo valorizado pelo que ele é. E com a oportunidade de ajudar um amigo que esteja precisando. Isso não tem preço, tá? Então não tem muito idade para o namoro hoje em dia. Mas se houver acolhimento, se houver conversa franca e aberta, esse namoro não passará de limites que você já conversou. E oriente sim sobre sexo seguro, os preservativos, tudo que o risco das infecções sexualmente transmissíveis. Oriente através do seu próprio exemplo, inclusive. Fale de algumas coisas que você sentiu de insegurança, de desconfiança, de frustrações, até de coisas que você já viu em outras pessoas, porque aí seu filho vê como exemplo e não como uma imposição. Tem que ser assim, cuidado com aquilo, não. Sabe, você, não sei se você conhece, fulana engravidou com 13 anos de idade, teve a vida dela totalmente alterada. Não puxe isso para a sua vida, seja o menino ou seja a menina. A questão da homossexualidade, bissexualidade, assexualidade, observe, converse, escute seu filho. Abra espaço para ele ser ele. É muito importante. É uma idade em que eles têm muita curiosidade. E se o diálogo não for franco e aberto dentro de casa, eles vão procurar fora. E aí você garante que a informação que ele recebe é uma informação verídica, algo que realmente ele pode confiar? Nessa curiosidade aparece inclusive a questão da pornografia. Então é importante tomar cuidado, porque se você já informou que a pornografia é algo encenado, traz um contexto de sexualidade, de sexo muito explícito, e que isso não é aplicável diante de uma pessoa que você ama. O respeito tem que estar em primeiro lugar. Então a pornografia vem com uma carga muito de sexo carne e não sexo pelo amor, pelo respeito, pelo prazer e a sensação gostosa de estar junto com alguém que a gente ama. Converse. A influência da mídia. A mídia é trabalhada no sentido de estimular determinados comportamentos e pensamentos. Então, se você conversa, aproveita a própria mídia, que hoje está assim falando de sexo, de bissexualidade, homo e tal, eu vejo assim que eles, algumas manifestações da mídia vêm com algum cuidado, com alguma clareza, mostrando alguma diversidade, né? Há pouco tempo na novela tínhamos uma pessoa assexuada, agora a bissexualidade apareceu há pouco tempo nessa última novela, tem aparecido muito, mas é a oportunidade que a gente tem de conversar. Você entende disso aí, filha? Você sabe como é que isso aí funciona? Você sabe que é normal às vezes a gente ter confusão e ter uma sensação de que é homo, que é hétero, ou que é bi, ou que é assexuado? Sabe? O transgênero, como é que é isso que funciona? O cuidado com o acompanhamento disso e abrindo espaço, o seu filho vai se colocando e vai conseguindo temperar esse momento de confusão para ele chegar a conclusões verdadeiras dentro dele mesmo. Então, namoro, curiosidade, com esses cuidados, a sexualidade flui legal. O grupo de amigos adolescentes normalmente tem uma sociedade de adolescente. E é muito comum ter um pouco de bullying nessa situação, até porque aqueles que provocam o bullying, eles são muito inseguros. São eles as pessoas que precisam mais ajuda do que a pessoa que sofre o bullying. Então, se você recebe seu filho que passou por uma situação em que ele sofreu bullying, você pode mostrar para ele, filho, não é você o problema. Quem fez isso com você é que está precisando de ajuda. Não dê coragem a essa pessoa, não dê poder a ela, ensina a lidar. Que ele olhe nos olhos da pessoa com aquela cara de coitado, entendeu?
Essa é a forma adequada de lidar com o bullying. Não dê poder ao bullying. Ele não sabe, ele não tem segurança em si próprio. Ele precisa humilhar o outro para ele se sentir superior. Então, agora, se seu filho é quem provocou o bullying, aí é hora de sentar e mostrar o respeito ao próximo. E perguntar: o que é, filho, que acontece dentro de você? Por que será que você tem necessidade de humilhar o outro? O que se passa no seu coração e no seu pensamento? Eu te amo e eu estou aqui para te ajudar. A sociedade do adolescente, ela é meio cruel nesse tipo de coisa. Às vezes a filha chega triste porque tá com uma roupa que foi gozada pelos amigos, que foi ridicularizada. Você saiu daqui se sentindo bem, é isso que importa. Você olhar no espelho e se amar. Não mude seu jeito de ser pelo que os outros pensam. Não são todos assim. Se eles fazem isso, eles estão precisando de ajuda. Eles são os inseguros. Capricha nisso. Você vai ver que tudo passa de uma forma muito mais serena, de uma forma mais equilibrada, num clima de muito mais tranquilidade. Outro item que aparece, então, são as escolhas profissionais. Como que a gente pode ajudar o nosso filho? Apresente para ele todo o leque possível de profissões, mas nunca subestime a capacidade dele. Ele sabe analisar também. Então, é importante conversar, analisar com ele, com bom humor e equilíbrio, para ter que são a chave, tá? O bom humor e o equilíbrio ajudam a gente a temperar essa fase de tanta confusão com alegria. Então vamos lá, vamos numa faculdade conhecer, vamos conversar com um profissional dessa área. Você pensou nisso, mas pensou naquilo também? Vamos conversar, vamos pegar um livro, vamos estudar, vamos entender, abrir numa faculdade que tenha, numa universidade que tenha essa faculdade, ver a grade curricular, ver se você se enxerga estudando aquilo. Eu fiz isso, levo o filho para conversar com o professor coordenador daquele curso, para ele dar um tempero de realidade naquela profissão. Além disso, é preciso que a gente qualifique corretamente o que é o vestibular sem terrorismo. O vestibular é só mais uma prova. Se você vem estudando, não tem do que ter medo. E se você não passar, é experiência. Não fique se sentindo com dificuldade além da necessária. Vamos descobrir os pontos fracos e fortalecê-los. Não há necessidade de nenhum terrorismo nesse sentido. Nunca escolha a profissão do seu filho. Ajude ele a entender quais são as habilidades que ele tem, os interesses, no que ele é bom, né? Habilidades é o que ele é bom, interesse é o que ele gosta, e também entender os seus fatores de personalidade, o estilo dele. Respeite a decisão. Em extrema confusão hoje, graças a Deus, né? Eu também trabalho com isso e sei o quanto é importante, fazer uma orientação vocacional específica, sabe? Mais profunda, onde vejam esses 3 itens, onde desenvolva mais autoconhecimento no jovem. Então não é só teste. Muitos jovens falam assim: eu fiz o teste na internet, deu isso, deu exatas, humanas, biológicas, tal. Mas não dá muito específico, ou quando dá específico, o jovem fica sem saber argumentar. Com o autoconhecimento e a testagem, o jovem vai ter mais argumento para si próprio e sentir dentro dele se aquilo toca o coração. Hoje nós temos recursos excepcionais, além dos testes em psicologia, a condução do autoconhecimento, até a própria constelação familiar nos ajuda a entender os nossos fatores de interferência na nossa vida e saber definir melhor as nossas escolhas. Então, busca ajuda. Se está difícil, busca ajuda.
O ritmo de estudo e foco tem que ser controlado, mas você não deve ser o controlador disso. Não vai chegar e falar, você tem que estudar 4 horas por dia, não. Vamos ver como a gente pode fazer para você estudar? Você começa devagar, por exemplo, 2 horas, vai fazendo isso, vai acostumando a estudar, daí põe mais meia hora, mais 1 hora, vai aumentando devagarinho, quebrando de 30 a 35 minutos, dando um intervalinho de 5, 10 minutos sem abrir tela, sem abrir um livro, sem ligar a televisão, só para dar uma respirada, uma arejada para o cérebro acomodar o que entrou e assimilar o que entrou naquele período de 30, 35 minutos. Isso é neurociência aplicada a estudo. Então vamos lá, tem muito recurso para se fazer. E os fracassos, como eu disse, se a pessoa não passar no vestibular, não é hora de cair matando. É hora de dizer, foi aprendizado, vamos lá. Quais as matérias que foram difíceis e quais as respostas que você errou, a gente vai olhar nisso e vamos superar essa dificuldade. Não é necessário que a pessoa seja obrigada a passar. Se ela estudou com dedicação, muito provavelmente ela vai passar. Mas às vezes não dá. E aí tudo bem, vamos em frente. Mas nunca faça chantagem. Eu já escutei, até me arrepiei a pensar, aquela história assim, meu filho, se você passar no vestibular, você ganha um carro. Se você passar no vestibular, eu te compro o último tipo de videogame. Ou o nível de ansiedade que o jovem vai ter na hora dessa prova. Poxa, eu quero um carro. Não. Passar no vestibular tem que ser a satisfação de abrir o horizonte para uma profissão. E não a condição para poder ter um carro. Isso é chantagem. Já pensou o tamanho da frustração somada de que não passou no vestibular e também não vai ganhar o carro? Não. Chantagem de forma alguma. Organização, cooperação e principalmente acordos claros, definidos, com a posição do jovem sendo respeitada. Valoriza a jornada, tá? É muito mais importante tudo que ele está vivendo, aprendendo, caminhando na estruturação do jovem adulto, autônomo, aquela pessoa séria, comprometida com a vida, alegre, vida. Isso é muito importante. Celebre as pequenas vitórias. Poxa, você deu conta daquela questão? Eu não conseguia nem raciocinar naquilo lá. Nossa, filho, como você argumentou bem essa questão de história? Não conseguiria visualizar isso de jeito nenhum. Valorize, celebre as pequenas vitórias. Faça com que seu filho entenda o quanto ele é valoroso. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, a vida não é uma corrida, então relaxe. E aproveite a montanha-russa que a própria adolescência impõe, certo? São altos e baixos, mas divirta-se com isso. Vibre com a vida. Dê a mão para o seu filho e caminhe junto, certo? Que a vitória dele é a nossa vitória. Pelos pés dele, pela própria capacidade dele. E vai dar tudo certo. Espero que eu tenha ajudado. Se você gostou, compartilha, passa para alguém, curte aí, mas principalmente, olhe agora nos olhos do seu filho e diga do fundo do coração, como é bom ter você aqui. Um beijo no coração de todo mundo.